Olá a todas e a todos. Então, nós vamos dar início hoje a uma nova etapa do nosso conteúdo sobre ética, né, da Ética 1, que é a ética deontológica de Kant. Nós vimos já, então, o modelo, né, da ética das virtudes com Aristóteles, a ética dos sentimentos morais com Hume, né, um expoente da teoria do moral sense escocesa. E agora, então, a gente passa, né, para essa nova etapa que é trabalhar, então, né, a ética, que é conhecida, né, como um modelo normativo, um dos mais, digamos, modelos que é retomado na filosofia contemporânea, que é conhecido como um modelo, digamos, robusto de normatividade, que é o modelo da ética deontológica de Kant. Por que deontológico, né? Ela é conhecida também como uma ética do dever moral. Então, a gente vai ver que em Kant, diferentemente de Aristóteles e de Hume, né, uma das questões centrais é que a nossa, digamos, o valor moral das ações se baseia, né, nas intenções morais, né? Quer dizer, quando eu falo de ética, quando eu falo do agir moral, eu estou falando de uma ética, né, que, de um tipo de ação que me é exigido, né, que muitas vezes eu estou, digamos, indo contra os meus desejos, as minhas inclinações e paixões, porque a ação moral, segundo Kant, ela causa muito mais desprazer do que prazer, né? Então, essa noção do dever, do imperativo categórico, de que quando eu estou num caso de conflitos morais, né, existe um constrangimento moral, né, que todo ser dotado de razão e vontade, segundo Kant, né, digamos, reconhece, né? Isso é algo que, né, esse tipo de consciência moral é algo que se impõe enquanto um imperativo, né, enquanto uma necessitação, enquanto um dever. Não é algo que naturalmente eu tendo a fazer, né? Então, retomando, né, o que a gente tem visto nas últimas aulas, a gente vê aí, a gente vai ver no curso 4 modelos de ética normativa, né, que vocês agora vão acompanhando também nos slides. Nós já vimos, né, que uma das concepções da ética normativa, a ética substantiva, é a concepção de Aristóteles, né, com a ética das virtudes, a ética dos sentimentos morais com Hume, e agora a gente vai trabalhar então a terceira, né, concepção que nós comentávamos nos primeiros dias da aula sobre a ética deontológica de Kant, para depois passar então a ética utilitarista com Bentham e Stuart Mill. Bom, alguns aspectos introdutórios, assim, de caráter sistemáticos em relação à filosofia kantiana, assim, que é para a gente, digamos assim, ter uma compreensão geral, né, do projeto kantiano. Bom, em primeiro lugar, a questão, né, de que Kant pretende, então, digamos, com a sua filosofia crítica, né, a perspectiva da filosofia transcendental, crítico-transcendental, resolver, né, ele parece bem modesto, assim, né, no seu projeto, resolver os problemas deixados em aberto pelo racionalismo e pelo empirismo, né? Quer dizer, em que sentido, né? No sentido de que um dos problemas que ele aponta, né, com Hume, por exemplo, é de que todo o nosso conhecimento ele começa com a experiência, e nesse sentido Hume estaria certo. O problema é que todo o nosso conhecimento, digamos assim, as nossas capacidades, os princípios, né, que nos possibilitam conhecer, que possibilitam o juízo moral, que possibilitam a reflexão moral, a reflexão estética também, né, eles não são derivados da experiência. Então, o nosso conhecimento começa com a experiência, mas não deriva da experiência, né. E isso Kant coloca nos seus primeiros trabalhos, né, em uma das principais obras da filosofia kantiana, que é a crítica da razão pura, né. Então, por outro lado, Kant aponta que um dos problemas deixados em aberto pelo racionalismo é que o racionalismo, as perspectivas racionalistas acabam caindo em concepções dogmáticas, né, o que ele chama de dogmatismo, por, digamos, supor determinadas figuras, né, mais de caráter teológico, digamos assim, né, que vão extrapolar os limites da experiência e os limites de todo possível conhecimento, segundo ele. Então, Kant afirma na Crítica da Razão Pura, na introdução e nos prefácios, né, houveram duas edições da Crítica da Razão Pura, uma em 1781 e a segunda edição em 1787, né, em que ele coloca
a questão, né, de que só a partir de uma crítica da razão, uma crítica dos nossos poderes e conhecimento, é que nós podemos resolver os problemas deixados em aberto pela tradição filosófica, né? Isso assim é um título bem introdutório. Além disso, né, a Revolução Copernicana, isso é uma das questões assim que nos manuais de filosofia, nos livros introdutórios vocês vão encontrar também, né, que é o que é a Revolução Copernicana, né? Kant afirma, né, grosso modo, vamos resumir isso bem sinteticamente, né, que nós não conhecemos as coisas tais como elas são, né, as coisas em si mesmas, mas nós conhecemos as coisas tais como elas nos aparecem, né? Bom, e como que elas nos aparecem? Elas nos aparecem a partir da perspectiva humana, né? Quer dizer, a partir das, como eu disse, das faculdades, das capacidades que são, digamos, inerentes, né, à mente humana, que são constitutivas da mente humana, que não estão nas coisas, mas estão no sujeito, né? Então, da mesma forma que na epistemologia, na teoria do conhecimento, que nós somos dotados de determinadas capacidades que nos possibilitam conhecer, como as intuições puras do espaço-tempo, né, as categorias e os esquemas transcendentais, né, quer dizer, são, digamos, estruturas cognitivas, né, do sujeito. Na esfera da ética também nós vamos ter, digamos, um modo de ver, né, um modo de ver a realidade, um modo de construir os nossos valores morais, os nossos princípios, né, que segundo ele é a partir digamos, dos princípios da racionalidade prática, nesse caso, não da racionalidade teórica, né. Bom, além disso, né, eu estou resumindo assim, muito né, rapidamente alguns dos pilares centrais da filosofia kantiana, né, em função dos nossos limites de tempo, mas nós vamos voltar né, nas tarefas e na webconferência também digamos, a falar sobre, né, tirar as dúvidas e aprofundar um pouquinho mais a partir das dúvidas que vocês vão trazer. Na crítica da razão pura, no cânone da razão pura, Kant coloca, né, as três principais perguntas que, digamos, servem de fio condutor de todo o seu projeto, né, o projeto crítico, que são essas três, né, o que posso saber, o que devo fazer e o que é me permitido esperar, né. Sobre a primeira pergunta, o que posso saber, Kant afirma, né, que nós só podemos conhecer aquilo, né, que, digamos, entrar, digamos assim, pelas nossas formas puras de intuição, espaço e tempo, né? De modo que o limite de todo conhecimento é o limite da experiência. Eu não posso conhecer nada, né? Isso a gente poderia fazer, digamos assim, um exercício de reflexão, né, e vocês pensarem, se vocês puderem imaginar algo que vocês conheçam, que vocês já conheceram, fora do espaço e fora do tempo. Segundo Kant, isso é impossível, né? Todo o nosso conhecimento, ele depende, né, dessas, digamos, lentes humanas, né, que são, como eu disse, princípios constitutivos da nossa mente, né, que nos possibilitam acesso ao mundo. Bom, a segunda pergunta que devo fazer é, digamos, o foco da nossa investigação aqui sobre Kant, que diz respeito, então, à questão da ética, né? Como eu disse já nas outras aulas, a ética normativa, a ética substantiva, esse é um dos principais, digamos, né, junto com a ética das virtudes e a ética utilitarista, um dos principais modelos na história da filosofia sobre, né, a questão da justificação de princípios morais. Kant vai entrar, né, justamente na tentativa de resposta, né, de responder essa questão sobre o que devo fazer, tentando então justificar um conteúdo do que é o certo a ser feito, né? Esse conteúdo, a gente vai ver, né, está fundado nas noções de razão prática, na noção de autonomia, na noção de autolegislação moral, na noção de liberdade, né? A gente vai ver como é que ele responde então a essa questão, né? E a última questão que é me permitido esperar, ele fala, né, de que, bom, o sujeito que age moralmente, será que ele tem o direito de esperar algo? E aí ele vai entrar na questão
que é uma questão que, digamos, remonta à filosofia antiga, né, com Platão, com Aristóteles, que é a questão do sumo bem, né, a questão do bem supremo. E isso diz respeito, então, né, à pergunta se é possível, como é possível a união entre virtude e felicidade, ou seja, entre a felicidade, né, e o merecimento de ser feliz. Mas essa questão a gente não vai entrar na aula de hoje, porque não diz respeito à questão da justificação da ética, certo? Bom, começando então, né, sobre a tematização, né, a investigação sobre a resposta de Kant em relação à justificação da ética, ou na justificação dos princípios morais. Bom, aqui eu trago uma passagem da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, né, tá aqui a referência BA 36, onde Kant afirma, né, eu leio, cito, tudo na natureza age segundo leis. Só um ser racional tem a capacidade de agir segundo a representação das leis, isto é, segundo princípios, ou só ele tem uma vontade. Como para derivar as ações das leis é necessária uma razão, a vontade não é outra coisa senão a razão prática. Então, o ponto de partida de Kant, tanto na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, quanto na Crítica da Razão Prática, que é a segunda crítica, ainda tem uma terceira crítica, a Crítica do Juízo, né? Mas os dois textos canônicos, digamos assim, né, onde Kant trata do problema da justificação da ética, é a Fundamentação da Metafísica dos Costumes e a Crítica da Razão Prática. Em ambos os textos, Kant coloca, né, que, digamos, nosso ponto de partida tem que ser o conhecimento moral oriundo do senso comum, né, ou da razão humana vulgar, como ele diz, né, que, segundo ele, né, isso ele fala, digamos, né, quase citação literal, ele não tem, o projeto de inventar uma nova moral, um princípio novo da moral, mas ele pretende justificar do ponto de vista filosófico o princípio que já está, né, dado na consciência moral do senso comum. Né? Então, isso é importante a gente salientar, né, que a gente vai ver nas críticas que são feitas a Kant, que se trata de uma ética, digamos, atemporal, que não leva em consideração os sentimentos morais, a consciência moral do indivíduo comum, digamos assim, né, que não se dedicou ao estudo da filosofia, mas é justamente o contrário do projeto kantiano e do texto kantiano, né? Mas com essa passagem eu gostaria de salientar que aqui a gente já tem, né, uma passagem que é fundamental para quem começa a estudar a filosofia moral de Kant, né, que é essa tese de que a vontade diz respeito, né, digamos, a capacidade que o homem tem de agir segundo a representação de princípios ou a representação de leis. Né? Então, digamos, essa concepção da racionalidade, né, que é a racionalidade prática, ela, digamos assim, ela é completamente diferente da perspectiva humeana. Né? Em Hume a gente tem uma noção de racionalidade meramente instrumental, que é uma racionalidade teórica. Aqui a gente já tem uma concepção de razão prática, né? Mesmo quando a gente está falando, como ele diz, de imperativos hipotéticos, ou esse tipo de raciocínio instrumental, quando se fala da praxis, já é a racionalidade prática. Né? Quer dizer, esse poder que o ser humano tem, né, de agir segundo a representação de leis, a representação de princípios que ele mesmo pode, né, construir para determinar o seu agir, certo? Então aqui a gente já tem, né, uma ruptura, né, com a história da filosofia, principalmente com a filosofia de Hume, dos sentimentos morais. Então é importante para a gente ter uma noção geral da filosofia kantiana, que Kant fala dos usos da razão, ou dos diferentes modos de aplicação da razão, que, é importante dizer, né, se trata sempre de uma e mesma razão, que só no momento da sua aplicação se deve se diferenciar. Então, a gente tem, né, diferentes capacidades, né, e diferentes usos da razão. Então, ele fala da razão teórica, do entendimento, que tem os seus próprios princípios, né, as categorias, e ela, então, digamos, ela se aplica no momento em que o sujeito está pretendendo conhecer as coisas, né? Se a gente fala, por exemplo, de Hume, a gente estava falando, né,
do raciocínio do escopo da razão, e a gente lembra que Hume colocava, né, que a razão ela atua nos juízos sobre relações entre ideias e sobre questões de fato e existência, no momento que eu quero descrever a realidade. Aqui em Kant é a mesma coisa, né? Quer dizer, eu tenho uma faculdade que é específica para tratar da questão sobre conhecimento, né? Conhecimento teórico, descrição do mundo, né? etc, etc. Agora, além disso, a gente tem também, né, que é o que nos interessa aqui, né, a gente tem, voltando, né, a faculdade sentimento de prazer ou de desprazer, né, que diz respeito à faculdade de juízo estético, juízo reflexionante, que não é o nosso caso aqui, que nós não vamos nos ocupar disso, né, mas a faculdade de apetição, né, e significa então que nós vamos então utilizar o instrumentário da racionalidade agora, né, para o uso prático da razão, né, e agora então a gente tem que, digamos, né, nesse momento, né, nessa mudança de constelação da teoria, do teórico para o prático, a gente ter presente que não se trata de descrever nossa intenção, o nosso interesse, né, com essas faculdades não é descrever o mundo, mas saber se nós podemos agir, né, a partir de princípios racionais, né? Ou seja, a pergunta de Kant na Crítica da Razão Prática, né, pergunta inicial, as primeiras linhas do texto, é saber se a razão pura pode ser prática. Se o sujeito é capaz de determinar se agir por princípios racionais ou se nós somos movidos apenas por paixões, né, como dizia Hume, as paixões ou os desejos. Então, essa é a pergunta, se a razão pura pode ser prática. E o ponto de partida, então, é entender que a vontade, né, essa faculdade, designa um poder, né, ou essa capacidade de agir segundo a representação de leis ou segundo a representação de princípios. Né? Bom, ok, né, nós podemos pensar, né, um exemplo, se eu quero passar na prova de ética, então eu devo estudar todos os textos que foram determinados, né, na disciplina. Se eu quero chegar em casa, então eu tenho que tomar um caminho adequado, né? Quer dizer, todos esses tipos de raciocínio, que Kant denomina raciocínios hipotéticos, eles estão baseados numa forma, né, hipotética, né? Se, então. E eles são, digamos, a gente pode entender que a forma desses juízos, né, são sempre os juízos que, digamos, supõem um objeto a ser buscado, né? Uma finalidade a ser buscada. Depende de uma condição, né? Por isso que ele fala, né, do uso empiricamente condicionado da razão prática. Ou seja, o que significa isso? Né? Se o móvel da ação, se o fundamento de determinação da vontade consiste na busca, né, por um objeto ou matéria da vontade, né, cuja realidade é apetecida, então o princípio é empírico e o uso da razão prática é empiricamente condicionado. Né? Bom, a pergunta é agora, né, se nós podemos, digamos, agir do ponto de vista moral, né, se nós somos capazes de agir independentemente dos nossos condicionamentos empíricos, ou seja, se nós somos capazes de agir independentemente dos nossos desejos ou das nossas paixões. E essa é a grande pergunta para Kant. Por isso, então, né, se o fundamento da determinação da vontade é a forma da máxima, então o uso da razão prática é empiricamente incondicionado, sendo possível, então, uma ação moral para Kant. Né? Bom, entrando já nessa questão, né, toda máxima, né, na Crítica da Razão Prática, na fundamentação, ele vai explicar o que é uma máxima. Máximas são os princípios subjetivos, né, segundo os quais nós somos capazes de agir. Né? Agora, toda máxima, por exemplo, né, se eu quero dar uma boa aula, então eu devo me preparar antes. Né? Isso pode ser uma máxima. Se eu quero viver bem, então eu devo cuidar da minha saúde. Isso é uma máxima. Máximas são princípios subjetivos da ação, que podem, digamos assim, que dizem respeito não só ao momento imediato da ação, mas também podem ser vistos como guias de ação para a vida, né? Então, guias ou guias de orientação para a vida, né? Não só em relação a uma ação específica. Então, é interessante a gente perceber que toda máxima ela tem uma matéria, né? Ela tem um objeto e ela tem também uma forma, segundo Kant. Né?
E aí a gente tem que perguntar se nós somos capazes de agir independentemente, né, da pressuposição dessa matéria para nos determinarmos a agir. Ou seja, se nós somos capazes de agir, né, de um modo empiricamente incondicionado. E aí a gente tem que ver que forma é essa, né, que forma da máxima é essa, que diz respeito então ao conteúdo não material empírico, mas ao aspecto formal da máxima da vontade. Bom, antes a gente prosseguir, né, em investigar que forma é essa, né, que adiantando já é a forma da universalizabilidade das máximas da vontade, a forma da universalidade, da universalização, né, é importante a gente ter claro que em Kant, né, o que é essa razão prática, né, como é que nós podemos entender a razão prática, né, nesse sentido que a razão prática em Kant ela não designa um conjunto de normas morais, né? Quer dizer, não existe em Kant, né, a tese de que existem máximas morais, né, que nós temos que seguir. As máximas elas são um conteúdo subjetivo, elas são princípios subjetivos, né, que guiam a ação. Agora, a questão é saber que máximas são morais, que máximas são, digamos, aptas para ter um conteúdo moral. E isso vai depender sempre do juízo do sujeito, né? No momento em que ele faz esse exercício de reflexão sobre as próprias máximas ou sobre os próprios princípios subjetivos que guiam a sua vida, ou que guiam as suas ações, né? Então, não existe também uma verdade moral, né? Então, digamos... Kant vai falar, né, de fato, o fato da razão, mas esse fato da razão ele não designa uma verdade moral, ele designa, né, a consciência que o indivíduo tem no momento em que ele ajuiza sobre as suas máximas, né, e esse fato não é só um fato empírico, mas é um fato a priori da razão, né. Existe uma grande, digamos, polêmica, né, se esses fatos, digamos, eles têm um conteúdo, né, eles correspondem a algum objeto, né, e Kant foi algumas vezes interpretado nessa direção, né, mas ele a todo momento, né, ele faz essa ressalva de que para, digamos, para defender uma posição dessas, se teria que pressupor intuições intelectuais ou uma intuição intelectual que, digamos, me garantisse a possibilidade do acesso a essa verdade moral, o que não é viável de acordo com Kant, né? Quer dizer, é impossível nós termos intuições intelectuais, porque isso então desencadearia numa ruptura com a filosofia crítica de um modo geral, em particular com os resultados da crítica da razão pura, né, onde Kant deixou claro que o limite a todo possível conhecimento é o limite da experiência. Portanto, é impossível qualquer tipo de intuição intelectual. Então, seria uma autocontradição sistemática do próprio sistema que ele está construindo. Agora, né, nos escritos sobre ética, ele sustentar que sim, que é possível, que seria possível uma intuição intelectual, né? Essa verdade moral. Então, digamos, é importante que quando vocês forem ler os textos de Kant, quando vocês se defrontarem, né, com interpretações, que vocês façam esse exercício, né, de não só de compreensão do texto, mas também de ver, enfim, né, se esse texto, né, se essa interpretação ela corresponde ao texto de Kant em primeiro lugar e, digamos, que consequências teria para o sistema, né, como um todo, a defesa de uma determinada interpretação, né. Só para situar, assim, teve como exemplo, né, uma das interpretações, digamos, famosas, né, da filosofia kantiana se tem com a escola de Marburg, né, e eles sustentam que, digamos, o Kant crítico, né, é o Kant da analítica transcendental, da crítica da razão pura. Depois disso, né, a partir da dialética da crítica da razão pura e digamos, o Kant, né, da ética e da estética, ele é um Kant metafísico, né, então a gente tem que abrir mão dessa, enfim, né, da defesa que Kant faz, da justificação que Kant traz da ética e da estética, porque o Kant que vale, né, o Kant crítico é apenas o Kant da analítica transcendental, certo? Então, só para não deixar assim no ar, assim, né, as diferenças, né, entre as interpretações que vieram
com a recepção do pensamento de Kant. Bom, então, o que ela designa, né? A razão prática designa, então, uma capacidade ou disposição para agir com base na representação de regras ou imperativos, né? Então, de modo que a razão em seu aspecto formal, que então, deve ser o critério, né, de correção, para dizer, para a gente conseguir, digamos, né, fazer as distinções morais, né, a partir desse modo correto de raciocinar praticamente, né, que ele diz que deve ser, então, digamos, o teste do imperativo categórico, né. Então, além disso, né, é importante a gente frisar que o imperativo categórico não é um critério, como a gente vai ver agora, né, não é um critério de avaliação das ações, mas é um critério de avaliação das máximas das ações, né. Então, isso é importante também para a gente conseguir compreender corretamente a posição dele. Então, se ele fala, né, das máximas como os nossos guias de ação, a gente tem que entender que importante esclarecer que para Kant, né, uma máxima enquanto princípio subjetivo tem uma matéria e tem uma forma, né? E a pergunta é, bom, como é que a vontade humana funciona, né? Como é que o arbítrio humano funciona? Como essa capacidade de escolha humana funciona? Segundo Kant, nós estamos, né, numa encruzilhada, né? A vontade humana está numa encruzilhada. Isso ele coloca, eu trouxe uma passagem da crítica da razão pura, da dialética, mas também na crítica da razão prática e na fundamentação da metafísica dos costumes, Kant coloca, né, digamos, essa situação paradoxal, né, que nós estamos sempre confrontados, né? Por um lado, nós temos, né, essa possibilidade de escolher agir, né, a partir dos nossos desejos, nossos impulsos, nossas paixões, né, na medida em que nós queremos realizar as nossas paixões. E, por outro lado, nós temos, segundo ele, né, a possibilidade de um outro curso de ação, que é, né, uma ação guiada pela consciência moral, né. Bom, mas aqui já começa a ficar complicada a situação, né? O que exatamente Kant quer dizer isso, né? Kant quer dizer com isso? Então a gente poderia pensar num exemplo, né? Ele mesmo dá o exemplo, por exemplo, da mentira, né? Digamos que eu esteja em uma situação de apuros e que eu tenha o desejo de mentir, né? Ele dá o exemplo num outro texto, se seria moral, né? Se seria justificável do ponto de vista moral eu mentir para salvar a vida de um amigo, né? Então, o que Kant coloca é que é claro que muitas vezes, né, a ação correta seria mentir, né? Ainda mais para salvar a vida de um amigo. O problema é querer fazer da mentira, né, um princípio moral, porque, né, para Kant, o agir moral é aquele agir, né, que seria válido para a vontade de todo ser racional. Ou seja, eu querer fazer da mentira uma ação, né, onde eu pudesse pensar que essa máxima poderia ser universalizável, né? Então esse é o problema. Querer fazer de princípios, né, querer pensar a validade de princípios subjetivos, né, onde eu faço, digamos, uma exceção para mim em determinados casos, né, fazer disso um princípio moral, né, para tornar mais, digamos, palpável, né, a própria noção de felicidade, segundo ele, né. A noção de felicidade é uma noção muito problemática. Por quê? Porque a concepção a felicidade, que cada um tem da própria felicidade, o que dá prazer para, né, os diferentes agentes, é diferente, né. Cada sujeito tem né, determinadas sensações de prazer ou de desprazer com diferentes objetos. Eu poderia pensar agora, bom, a ação moral é aquela ação que o indivíduo guia a sua ação para ser professor de filosofia, né? Quer dizer, ser professor de filosofia é algo que pode dar prazer para algum sujeito, ou dois, ou três, ou alguns sujeitos. Agora, eu não poderia dizer que a felicidade está atrelada a essa noção de ser um professor de filosofia, porque eu estaria querendo reivindicar, né, a universalidade daquilo que me dá prazer para todo ser racional, né, todo ser dotado de razão e vontade, o que seria, né, descabido, né, seria injustificável para Kant. Então,
nós temos, né, que pensar, segundo ele, né, na possibilidade de justificação do moralmente bom a partir de uma noção, então, né, racional e não empírica, né? Bom, mas se a vontade, então, ela está numa encruzilhada, segundo ele, né, isso significa que nós temos a possibilidade de escolher, né? E ele diz o seguinte, né, uma citação, então, da Crítica da Razão Pura. Um arbítrio é puramente animal, arbitrium brutum, quando não pode ser determinado senão mediante impulsos sensíveis, ou seja, patologicamente. Um arbítrio, porém, que pode ser determinado independente de impulsos sensíveis e, portanto, por motivações que só podem ser representadas pela razão, chama-se livre-arbítrio, né? Então, nós temos, segundo ele, né, essa consciência do livre-arbítrio, essa consciência que os sujeitos têm, essa consciência empírica que todos nós temos, de que nós podemos, digamos, seguir diferentes cursos de ação. Essa consciência, segundo Kant, ela não é só, digamos, empírica, né, mas ela é condição de possibilidade das nossas ações, né? Quer dizer, ela é efetiva, segundo Kant, né? Não é só algo que, digamos, pode ser uma ilusão ou não, né? É o famoso problema do livre-arbítrio. Então, obviamente que agora vocês poderiam perguntar, bom, mas e como é que Kant prova, Flávia? Né? Como é que Kant prova a efetividade, ou seja, a realidade da liberdade, né? Então, esse é um grande problema, né, na história da filosofia, e em Kant em particular, e para dar assim, uma resposta prévia, né, mas não final, porque esse é um tema, né, muito complexo, Kant não prova que existe a liberdade, né, porque a prova, qualquer prova, segundo ele, diz respeito a uma prova teórica, né? Pode ser uma prova matemática, pode ser uma prova, né, uma prova empírica, que mesmo em Kant, assim, na teoria do conhecimento, né, ele diz, nosso conhecimento, ele, assim como o Hume deixou claro, né, ele é sempre falível, né? Não existe um conhecimento absoluto, um conhecimento completo, né? Por quê? Porque nós não conhecemos as coisas tais como elas são, nós conhecemos as coisas tais como elas nos aparecem, né? Então, mais uma vez, assim, a gente tem que voltar, né, da perspectiva sistemática para conseguir entender, né, o que Kant está colocando. Então, mas, digamos, mesmo uma prova né, epistêmica razoável exigiria, segundo ele, uma intuição espaço-temporal, que no caso da liberdade eu não tenho como dar uma prova espaço-temporal da liberdade, né? Então, se vocês me perguntam, tá, mas e como é que ele prova a liberdade, né? Então, nesse sentido, Kant não prova. Mas, todavia, diz ele, na Crítica da Razão Prática, nós não precisamos de uma prova nesse sentido, porque a questão da ética, a questão da consciência moral, né, não diz respeito a um conhecimento das coisas, né, que são dadas através do espaço e do tempo, mas ela, digamos, aponta para um tipo de conhecimento que não deve ser confundido com o conhecimento teórico dos objetos, mas é um tipo de conhecimento quase que sui generis, né? É um tipo de compreensão moral que nós, enquanto sujeitos morais, enquanto agentes morais, nós compreendemos que nós somos livres, né? Obviamente que ser livre, né, não significa ser absolutamente livre. Kant, isso é uma das críticas que são feitas a Kant também, né, que Kant supõe uma autonomia, né, absoluta do sujeito. Isso não é verdade, né? Kant, ele afirma, nós somos condicionados a todo momento, nós somos condicionados por fatores empíricos, por fatores históricos, por fatores culturais, mas não obstante a nossa, digamos, esse condicionamento que nos influencia, essa influência, né, dos condicionamentos, nós temos uma possibilidade, né, de exercer a nossa autonomia moral, a nossa autolegislação moral, né? Digamos, essa brecha ela é pequena, de fato, mas ela é possível, diz ele, né? E essa consciência de que eu devo fazer algo
né, que eu devo fazer algo que é o certo a ser feito, num caso de conflito moral, me mostra, aponta, né, para o fato de que eu posso, ou seja, de que eu sou livre. Então, a consciência do dever moral, né, a consciência do imperativo categórico, que nós sempre somos capazes de ter consciência enquanto um imperativo categórico, porque nós não somos absolutamente racionais, nós não somos seres perfeitos, nós não somos seres santos, né? Essa consciência que se impõe, né, na forma de um constrangimento de que eu tenho que fazer algo, quando eu estou numa situação de conflito moral, ela, segundo Kant, ela me mostra que eu posso, né? Me mostra que eu sou livre para, né? Livre para me autolegislar, livre para me autodeterminar e livre de impulsos, né, patológicos, impulsos empíricos. Bom, então, qual é essa encruzilhada? Né? Kant coloca, nós não somos que nem os animais, que nós somos determinados patologicamente. Né? Nós somos seres, né, diferentes, porque nós somos capazes de imputação moral, imputação jurídica também, né? E dizer, bom, mas a gente está numa encruzilhada. Que encruzilhada é essa, né? Nós estamos numa encruzilhada, né, entre saber o que eu devo fazer, se eu devo seguir os meus móveis empíricos, meus desejos, as minhas paixões, né? Então, nesse caso, eu estaria, então, num modo de agir, né, empiricamente condicionado pelo quê? Pelos meus desejos que eu quero realizar. E por que eu quero realizar? Porque eles, digamos, eles apontam a perspectiva de sentir prazer, né, e a perspectiva de evitar a dor. Nós, enquanto seres sensíveis, seres empíricos, nós temos essa tendência natural, né, e ele está, digamos, né, tá junto com o Hume. Nós temos a tendência natural a querer sentir prazer e a querer sentir dor, evitar a dor, né? Isso faz parte de uma tendência natural. Mas, diz ele, né, isso também é importante frisar, a busca pela felicidade, ela não é um dever, ela é também um dever, mas ela é antes disso, ela é uma inclinação natural. Nós somos inclinados a buscar a nossa própria felicidade, né? Mas, além disso, né, nós temos uma outra consciência, né, que é a consciência moral e a possibilidade, então, de encontrar um móvel moral capaz de nos motivar a ação moral, independentemente da busca pelos nossos desejos. Esse é o grande desafio de Kant e da ética kantiana. Então, aqui, nesse slide, né, a ideia do absolutamente bom, né? E a gente tem uma citação, então, da Fundamentação da Metafísica dos Costumes também, né, onde Kant fala o seguinte, afirma o seguinte: praticamente bom é, porém, aquilo que determina a vontade por meio de representações da razão, por conseguinte, não por causas subjetivas, mas objetivamente, quer dizer, por princípios que são válidos para todo ser racional como tal. Distingue-se do agradável, pois que este só influi na vontade por meio da sensação em virtude de causas puramente subjetivas que valem apenas para a sensibilidade deste ou daquele e não como um princípio da razão que é válido para todos. Tá? Fim de citação. Então, voltando assim à analogia com o princípio da felicidade, né, que eu estava comentando. Então, a felicidade, né, o princípio da felicidade, essa ideia, né, é algo que nós tendemos a buscar naturalmente. Nós somos inclinados para a busca da própria felicidade. E Kant coloca, inclusive, é um dever indireto a busca da felicidade. Por quê? Porque seres infelizes com a sua própria vida, eles tendem a, digamos, eles estão mais propícios a não agir moralmente, né? Pensem, por exemplo, né, eu gosto de utilizar o exemplo de uma bolsa. Digamos que vocês estão passando num corredor e vocês encontram uma bolsa que só a bolsa, não interessa, a bolsa tem dinheiro dentro, né, mas só a bolsa, uma bolsa de marca famosa, e só a bolsa aí vale, sei lá, 100 mil reais, né? Então, num primeiro caso, a gente poderia pensar, bom, digamos que eu, Flávia, né, professora e tal, né, que tem uma situação financeira razoável, encontro essa bolsa, né? Parece que, digamos, o certo a fazer seria devolver a bolsa, tentar encontrar o dono da bolsa, né? Então, isso seria o certo a fazer, né?
Agora, digamos que a gente possa agora pensar num exemplo 2, que, digamos que é uma pessoa com uma extrema carência, né, extrema necessidade econômica, que tem, sei lá, mãe solteira, 10 filhos, e ela acha essa bolsa, né? Será que o certo a fazer é devolver a bolsa, ou será que essa pessoa, numa situação, né, de extrema necessidade, de carência, etc, etc, né, será que ela vai ter essa mesma consciência de que o certo a fazer é devolver a bolsa? Ou mesmo a gente, né, pensando numa perspectiva da terceira pessoa, será que o certo a fazer, dessa pessoa fazer, é devolver a bolsa? Ou seria vender a bolsa para, enfim, alimentar os seus filhos, né? Então, eu não vou resolver agora essa questão, não é esse o problema, né, de tentar resolver essa questão. O problema é que, e com isso, por isso eu uso esse exemplo, pessoas, né, indivíduos que estão numa situação infeliz com a sua própria vida, eles tendem a, digamos, querer primeiro a satisfação pessoal, né? Primeiro buscar a sua felicidade, para depois pensar no agir moral, né? Então, só isso que eu queria frisar, assim, para a gente seguir adiante. Agora, é importante essa passagem aqui, onde Kant fala, né? O absolutamente bom, quando eu falo que algo é bom do ponto de vista moral, quando eu falo que algo é certo do ponto de vista moral, eu estou reivindicando, né, que aquilo é bom não só para a minha vontade, mas para todo ser racional, né, para todo ser dotado de razão e vontade, né? Então, essa ideia, digamos, ela é uma ideia que aparece já nos primeiros textos sobre ética, né, onde Kant ainda não tinha muito claro o princípio moral, que vai aparecer na fundamentação da Metafísica dos Costumes, em 1785, com essa noção de autonomia moral, né? Mas antes disso, em 1781, e mesmo antes, textos pré-críticos, né, como entre os pesquisadores de Kant, né, os textos são conhecidos, mesmo antes da crítica da razão pura e da fundamentação, Kant já tinha claro, né, que a ideia do bom remete a essa ideia do absolutamente bom, ou do bom para todo ser racional, ou né, essa ideia digamos, da validade universal daquilo que é bom, né? Mas com isso, Kant não quer dizer, e isso é importante assim, para a gente não confundir, né, não interpretar equivocadamente a posição dele, que quando eu digo que algo é bom do ponto de vista moral, eu estou querendo estender para todos os seres universais essa ideia do que é bom para mim, né? Quer dizer, não é essa ideia que Kant está querendo justificar, de que os sujeitos eles devem, digamos, tentar encontrar o que é o bom do ponto de vista moral e catequizar o outro, ou catequizar os outros, né? A gente poderia pensar numa escala individual, né, dos indivíduos, a disputa individual sobre o que é bom, ou de uma perspectiva maior, por exemplo, digamos, né, de diferentes comunidades morais, onde diferentes comunidades morais vão tentar colonizar outras comunidades morais, tentando impor os seus próprios valores para outras comunidades. Então não é isso que ele está pensando, né? Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que quando eu afirmo que algo é bom, eu estou, né, afirmando, bom, aqui há um exemplar da ideia do bom, né? Estou querendo reivindicar que todos vão concordar comigo, estar em acordo com a minha reivindicação, com o meu juízo de que aquilo que eu digo que é bom, né? Agora, se de fato isso é bom ou não, né, a gente, e isso Kant tem consciência disso também, ele afirma isso, né, digamos, na aplicação disso, na aplicação efetiva, né, dos nossos juízos morais, das nossas ações morais, isso vai ser sempre problemático, né, porque nós nunca vamos ter certeza absoluta daquilo que nós estamos reivindicando como o bom, né. Então, eu queria trazer para vocês, né, a questão de como é que funciona o raciocínio prático para Kant, né? Então, eu coloquei assim, né, se as regras são representadas como boas apenas subjetivamente, ou seja, consideradas válidas apenas para a minha vontade, então o fundamento da determinação do arbítrio consiste
na expectativa das sensações de prazer e desprazer decorrentes da realização de algum objeto apetecido. Portanto, tais máximas não podem pretender ter validade universal, ou seja, serem consideradas como moralmente boas moralmente, desculpa. Todavia, tendo em vista que o homem não se confunde, tendo em vista que o bom não se confunde nem com o útil nem com o agradável, máximas erguem a pretensão de serem consideradas como morais se elas podem ser consideradas como válidas para todo ser racional em geral, a partir do critério da universalizabilidade dos princípios subjetivos da vontade. Então, isso que a gente coloca na fundamentação da crítica da razão prática, né? Quer dizer, se as minhas máximas não puderem ser pensadas como válidas para todo ser racional em geral, então se tratam de princípios empíricos, né? Do contrário, se eu posso pensar que essas máximas possam ser válidas, possam ser consideradas como válidas universalmente, então, né, pode ser que essas máximas tenham um conteúdo moral. Né? Quando eu digo podem ser, né, significa exatamente aquilo que eu estava querendo dizer, né, agora há pouco. Né? Não significa que, digamos, ao considerar que algo é bom, se eu digo o bom seria devolver a bolsa para a dona, que de fato isso seja o bom, que nós encontremos a verdade moral. Né? Se trata de um exercício de reflexão sobre as próprias máximas ou sobre os próprios princípios subjetivos de ação. Né? Então é esse o ponto, digamos, é sobre isso que trata o juízo moral, né? Sobre os princípios subjetivos, né, que guiam o nosso agir. Bom, e agora a gente entra então, né, como eu disse para vocês, né, é pouco tempo para a gente conseguir sintetizar todo o conteúdo em algumas críticas que são feitas a Kant. Então eu vou apontar algumas das críticas mais comuns para tentar ver em que medida Kant consegue responder essas críticas, né, em que medida Kant, digamos, essas críticas elas são cogentes ou não, tá? Então, uma das primeiras críticas é aqui a noção da racionalidade prática em Kant é uma racionalidade, uma noção atemporal, descontextualizada e ahistórica, né? Bom, o que Kant afirma, né? Até porque é importante a gente salientar, né? Kant fala da crítica da razão pura, né, em relação à epistemologia, e na segunda crítica a gente tem a crítica da razão prática, né? E ele coloca, né, o problema não é saber se a razão pura prática ultrapassa os seus limites para tentar, né, conhecer além da experiência possível. Se trata, porque esse não é o interesse da razão prática. O interesse da razão é saber se a razão pura pode ser prática. Né? Então, embora Kant vá sustentar, de fato, né, que nós somos constituídos por uma consciência empírica, né, além disso, a nossa consciência empírica ela só é possível porque nós somos constituídos por um instrumentário, né, que de fato ele é histórico. Né? Então, ahistórico no sentido de ser atemporal. Essas formas, elas são formas, né, as formas do espaço e tempo, no caso da esfera teórica, e a forma da universalizabilidade, né, é uma forma a priori, né, ou seja, antes e independentemente da experiência, né, essa forma nos constitui enquanto agentes capazes de reflexão moral. Então, nesse sentido, né, poderia ser, sei lá, há 500 anos atrás, ou agora, ou daqui a 500 anos, né, digamos, essa forma do juízo, ela é constitutiva da mente humana, né, segundo ele. Então, nesse sentido específico, a crítica estaria correta. Né? Agora, o problema é que, da mesma forma que na esfera teórica, na esfera prática, o nosso conhecimento moral, nossa consciência moral, ela começa com a experiência, né? Nesse sentido, então, nós somos condicionados, né, pelo nosso contexto, né, pelo contexto empírico onde nós estamos inseridos, mas, né,
a nossa consciência moral, esses princípios, eles não derivam da experiência, né? Então isso é importante. E por isso eu queria ler um trechinho da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, tá? Que está em BA 34, que ele diz o seguinte: do aduzido, do que veio antes, né, resulta claramente, está na primeira seção da Fundamentação, que todos os conceitos morais têm a sua sede e origem completamente a priori na razão, e isto tanto na razão humana mais vulgar como na especulativa em mais alta medida, que não podem ser abstraídos em nenhum conhecimento empírico e, por conseguinte, puramente contingente, que exatamente nesta pureza de sua origem reside a sua dignidade para nos servirem de princípios práticos supremos, que cada vez que lhe acrescentemos qualquer coisa de empírico, diminuímos em igual medida a sua pura influência e o valor ilimitado das ações, que não só exige a maior necessidade sob o ponto de vista teórico, quando se trata apenas da especulação, mas que é também da maior importância prática tirar da razão pura os seus conceitos e leis, expô-los com pureza e sem mistura, e mesmo determinar o âmbito de todo este conhecimento racional prático, mas puro, isto é, toda a capacidade da razão pura prática, né? E aí ele continua, né, que digamos, na aplicação nós precisamos da antropologia, né, mas aqui a gente está no nível da justificação dos princípios. Então é importante a gente ter claro isso, né? Kant começa a primeira seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, né, a partir dessa tese da transição do conhecimento da razão vulgar para o conhecimento filosófico. Então, o nosso ponto de partida é esse conhecimento moral pré-filosófico, né, onde a nossa consciência moral é considerada a partir do senso comum. Agora, isso não significa, né, que esse conhecimento moral ele tem a sua sede e origem na experiência, no senso comum. Não. Né? A sua sede e origem repousa na razão, nos princípios da razão. Certo? Então, isso é importante a gente ter claro, né? Então, o nosso conhecimento moral ou o nosso conhecimento teórico começa com a experiência, mas não deriva da experiência. Né? Bom, a segunda objeção é que a ética kantiana é uma ética do dever pelo dever, o que significa dizer que se trata de uma ética rigorista, que exige demais do sujeito. Né? Tem muitas críticas assim, que são feitas, né, desde a recepção imediata do pensamento kantiano pelo idealismo alemão, passando por Schopenhauer, por Nietzsche, né, onde se trata de uma ética do dever pelo dever. Agora, a gente vai ver, né, que a defesa que Kant faz, né, quer dizer, de onde é que surge esse dever? Esse dever ele não é um dever vazio, não é um dever pelo dever, mas é uma consciência, né, de uma necessidade, de um constrangimento prático, né, que todo sujeito racional sente, inclusive, no momento em que ele delibera, moralmente em casos de conflito moral, né? E esse constrangimento, ele, digamos, ele é produto, ele é resultado da própria autonomia do sujeito, né? Então, ele é um resultado, né, do processo, dessa capacidade de autolegislação moral que cada um de nós é capaz de exercer. De modo que não está dado, né, como eu disse, que máximas são aptas a ter um conteúdo moral. É o sujeito que deve construir e avaliar essas máximas, né, esses princípios. Mas a gente vai chegar lá. E a terceira crítica é que se trata de uma ética que não contempla o pluralismo das concepções do bem, já que a única ação capaz de ter valor moral é aquela que se funda no imperativo categórico. Aqui está abreviado, né, IC é a abreviação do imperativo categórico. Tá? Então, o fato do pluralismo, né, das diferentes concepções de vida boa, isso não é só uma, digamos, uma possibilidade de justificação de um princípio que vai contemplar um pluralismo moral, né, mas é também um fato, né, de que nós vivemos numa sociedade, num mundo, né, que há diferentes comunidades morais, que há diferentes perspectivas, né, não só do ponto de vista das comunidades, mas também dos indivíduos. Cada indivíduo, né, julga a partir da sua própria consciência e define a partir da sua própria vida, da sua própria experiência, a partir das suas, né, vivências,
O que é o bem? Né? Então a gente poderia pensar no indivíduo, por exemplo, que segue a sua vida com uma, digamos, com uma projeção, com uma máxima de que o bom é uma vida dedicada ao trabalho. Né? Outra pessoa julga que o bom ou o bem é uma vida dedicada à caridade. Né? Outra pessoa acha que a vida boa é uma vida dedicada à família. Né? E não sei, a gente poderia pensar em diferentes exemplos. E aqui a gente está utilizando o conceito de máxima não só do ponto de vista da perspectiva da ação imediata, mas também na perspectiva, né, da construção do ideal de vida boa. Né? Então, isso é um fato, né, que diferentes sujeitos têm diferentes concepções do que é uma vida boa. E Kant não tem nenhuma objeção a isso, pelo contrário, né, ele é ciente disso. Agora, o problema é como justificar um princípio moral que, ao mesmo tempo, esteja, digamos, comprometido com a justificação de um valor moral, de um conteúdo moral, como é o caso dele, né? E nesse caso, então, ele sustenta, de fato, né, um conteúdo moral que, digamos, está atrelado a essa noção da racionalidade prática, entendida, né, a partir da forma da razão, né, da forma dessa racionalidade que é a universalização, né? Mas, por outro lado, né, quando a gente vai pensar, bom, que máximas são aptas a serem, digamos, pensadas como moralmente boas, Kant não dá uma resposta para isso. Né? Ele dá exemplos, né, de fato, ele traz exemplos, ele tenta, digamos, tornar esse conteúdo formal mais acessível, né, do senso comum, né, a partir de exemplos, mas ele não define, uma máxima moral é uma vida boa, né, o conteúdo do bom é aquele que segue tal e tal regra, tal e tal norma, né? Então, tal conteúdo específico, digamos assim, né, como, por exemplo, uma vida dedicada à caridade, né? Então, ele não define exatamente o conteúdo dessas máximas, né? Por isso que ele diz, o bom tem que vir depois, né? O preenchimento daquilo que é bom tem que vir depois da justificação do princípio moral, né? Então, essa crítica também, né, ela é, enfim, problemática, mas a gente também vai chegar lá. Um outro ponto assim, que eu esqueci de mencionar é que nesse segundo item, surge o problema da motivação moral, que é um problema que pode ser entendido como um problema da própria justificação moral como um todo. Tem teorias que vão tentar responder o problema da motivação moral a partir do problema da justificação moral, e tem teorias que vão responder esse problema dizendo, olha, o problema da justificação ele se resolve no âmbito, né, da justificação do princípio. Agora, o problema da execução desse princípio é um problema de psicologia moral que pode ser completamente, digamos, separado do problema da justificação, né? E aí a gente tem diferentes interpretações, assim, que não nos cabe agora nos deter sobre esse ponto específico também, porque, enfim, é muita coisa, né? Bom, em relação à primeira objeção, né, de que se trata de uma racionalidade atemporal, descontextualizada, etc., etc., eu coloquei que se nós entendemos, né, que essa noção de racionalidade prática supõe, digamos, uma distinção, né, epistêmica entre, digamos, o modo como nós preenchemos esses conteúdos mentais, né, Kant, de fato, sustenta uma razão, princípios a priori, né, que, digamos, eles são condições de possibilidade de todo conhecimento empírico, seja moral ou teórico. Agora, se a gente entende essa noção de contexto, descontextualizado ou atemporal, no sentido de que nós estaríamos pressupondo uma noção de racionalidade prática ou de razão que, enfim, está numa outra esfera ou depende de uma dupla ontologia, da suposição de uma dupla ontologia, então aqui nós teríamos um problema, né? Porque de fato Kant sustenta uma distinção
né, entre mente e mundo, de modo que essa distinção ela não é ontológica, não preciso supor a diferença, a distinção entre dois mundos, como é o caso, por exemplo, da teoria platônica, né, onde eu tenho um mundo sensível, o mundo das aparências, e o mundo inteligível, o mundo da verdade. Então, isso é importante a gente ter claro, que essa distinção entre os dois mundos, né, que Kant fala também do mundo sensível, o mundo inteligível, a razão né, empiricamente condicionada, a razão empiricamente incondicionada, nós não somos seres santos, como ele diz, né, não somos seres puramente racionais, somos seres sensíveis e racionais, né? Mas é importante a gente ter claro que essa distinção ela é epistêmica, ela é epistemológica, ela não é ontológica, né? Quer dizer, além da Flávia que está aqui falando sobre Kant, não existe uma Flávia, a verdadeira Flávia em outro mundo, em outra esfera, né? Quer dizer, é uma diferença, como eu disse, entre o mental e o empírico, né? É uma distinção de níveis, né? De justificação, que não é uma questão de uma dupla ontologia, de duplo eu, né? Então é importante a gente ter claro, né, essas questões. Então, como o nosso tempo está esgotado, já estamos aí extrapolando o nosso limite de tempo, a gente vai retomar então o conteúdo da ética kantiana na próxima aula. E nas últimas 2 aulas, então, né, para fechar então as 8 videoaulas, a gente vai ter então a tematização do conteúdo sobre o utilitarismo com Bentham e com Mill. Então, na próxima aula, espero vocês, né, com a nossa última videoaula sobre a ética kantiana. Eu conto com a leitura de vocês dos textos, principalmente da primeira parte, na primeira sessão da Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Se puderem ler o livro todo, melhor ainda. Né? E a primeira parte também da crítica da razão prática seria muito esclarecedor também se vocês pudessem fazer essas leituras, né, junto também com o material disponível que vocês têm da disciplina, que é o material básico, né, produzido pelo nosso colega, né, o professor Carlos Ferraz, né, que aí já vai dar um suporte, um bom suporte para a gente avançar na discussão sobre a ética kantiana.